Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre notícias não muito animadoras. Tem titular colorado que foi suspenso pelo STJD. Te trago aqui o porquê, os motivos, todos os detalhes. E também sobre uma informação do valor estipulado pela direção do Inter para a venda de dois jogadores, uma dupla de titulares de Roger Machado, que podem valer até 100 milhões de reais. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações para que a gente possa bater a nossa meta de 7 mil inscritos por aqui, tá certo? Estamos muito perto disso, acho que falta 30 inscritos para essa meta, então bora se inscrever no canal aí que vai ajudar demais. Até porque a gente está fazendo esse vídeo um pouquinho mais cedo. Claro que vai ter o vídeo da noite, tá? Depois vou trazer tudo à noite com mais informações. Mas a gente tem que trazer esse vídeo porque é informação de última hora, né? O STJD, ele julgou nesta segunda-feira o zagueiro Vitão, né? E também o meio-campista, volante, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, pela expulsão contra a equipe do Corinthians, na derrota para a equipe do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, tá? E o Vitão também foi julgado por uma situação que aconteceu lá na Neoquímica Arena. E foi, né, após a partida, onde ele acaba soltando o verbo. Dá para se dizer assim, né? Por conta de alguns lances polêmicos que tiveram naquela partida contra a equipe do Corinthians, uma derrota do Inter para a equipe paulista lá em São Paulo. Abre aspas para o Vitão, tá? Vou trazer o que ele falou na época e depois eu trago o que aconteceu, qual foi a suspensão que ele levou. Abre aspas para o Vitão. A gente sabe que aqui é sempre assim. Viemos de uma sequência boa, mas aqui dentro tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado cartão no gol e tinha que tomar o segundo. Por conta da ida, o Yuri tirou a camiseta naquele lance e, se eu não me engano, ele vai também até a torcida, né? Ele vai lá abraçar a torcida, ou seja, no entendimento é que ele teria que tomar 2 cartões amarelos e ser expulso do jogo, tá? Esse foi o entendimento do Vitão. O pênalti do Wesley, o VAR nem chamou. Bota esses árbitros cagados para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim. É 11 contra 12 nessa porcaria, ponto final e fecha aspas pro Vitão. Essa foi a fala do Vitão pós-jogo. Ele que foi o cara que foi lá, deu a cara a tapa para falar com a imprensa pós-jogo, né, para a detentora dos direitos, e ele soltou o verbo. E o que acontece? Tá? O Vitão foi julgado, né, nessa manhã pelo STJD, onde ele teve a denúncia por ofensa à honra. Está no artigo 243F. Tá? Por conta disso, né, ficou definido que o Vitão levou 2 jogos de suspensão. Ou seja, o Vitão fica de fora da partida contra o Vitória, né, no Beira-Rio, e também o Ceará. Vitória no dia 12, quando a gente retoma os jogos do Brasileirão, e depois contra o Ceará. Os 2 jogos no Beira-Rio. E a gente não terá o Vitão, a menos que, né, o Inter consiga um efeito suspensivo. Né, cabe recurso, o Inter vai tentar. O Bruno Henrique, né, para deixar claro, não sofreu nenhuma punição, foi absolvido, né, então tá tudo certo, tá livre para jogar. Mas aconteceu essa situação do Vitão, né? Todo mundo já sabia que o Vitão seria suspenso, tá? Isso era algo que estava bem claro, né, para todo mundo, que o Vitão sofreria uma punição depois do que ele falou. O Inter também foi multado em 3 mil reais pelo um atraso de 3 minutos no reinício da partida, tá? Naquele 4-2 do Corinthians. Então, foram essas as situações. Como eu já falei, o Inter pode recorrer. Se não conseguir o efeito suspensivo, deve jogar Kaique Rocha. Kaique Rocha, que teve uma sondagem do Casa Pia de Portugal nesses últimos dias, né? Mas o alto salário, considerando que é o Casa Pia de Portugal, eles acabaram recuando. Kaique Rocha ganha na casa dos 150 mil reais mensais, tá? Eu não gosto de falar de salário de jogador, mas é esse o entrave que fez com que o Casa Pia de Portugal não avançasse pelo Kaique Rocha. E com essa suspensão do Vitão, a tendência é que jogue Kaique Rocha ao lado do Juninho, a menos que o Roger já tenha à disposição, por exemplo, o Vitor Gabriel, que teve uma lesão muscular. A tendência é que ele retorne
pós-Supermundial, mas tem que ver as condições também do Vitor Gabriel para estar liberado pelo departamento médico, tá, gente? E aí, eu quero ir para a segunda pauta desse vídeo, que é sobre a dupla que vale 100 milhões de reais no entendimento do Inter. 100 milhões de reais para o Inter, tá? Informação do Bruno Flores, de GZH, é que a direção do Inter definiu o preço de Vitão e de Vitor Gabriel. E o Inter bate o pé por 10 milhões de euros por cada. E o Inter espera por propostas nesses próximos dias por esses dois jogadores. Existe uma situação importante aqui, tá? O Vitão, ele recebeu algumas sondagens, né, de Osasuna e do Sevilha, né, no início do ano, até na metade do primeiro semestre também chegaram a vir olhar jogos do Vitão, também do Bernabé, bem verdade, o Sevilha chegou a olhar, tá? Mas essa seria a situação, por exemplo, do Vitão. Do Vitor Gabriel, a gente sabe que tem o interesse do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um clube que está interessado no Vitor Gabriel, quer um zagueiro canhoto e vê nele esse potencial para contratar. Vitor Gabriel tem 21 anos de idade, o Inter está adquirindo ele junto ao Sport por 13 milhões de reais, só que o Inter entende que esses 50% que o Inter está adquirindo, eles valem depois, né, do que o Vitor Gabriel já apresentou nesse primeiro semestre, 10 milhões de euros. A informação que a gente tem, né, que eu tenho pelo menos, que eu consegui apurar, é que esse valor é pela parte do Inter. O Inter bate o pé daqui a pouco de vender o Vitão por 15 milhões de euros, né, 15, 13 milhões, mas que fique 10 milhões de euros nos cofres do Inter. Se for o Vitor Gabriel à venda, bom, 50% a gente comprou dos direitos por 3 milhões, mas o Inter ainda tenta adquirir mais 10 ou 20% desse passe, tá? Para ficar mais ou menos com 70%. E aí acontecer a mesma coisa. Cara, eu quero 10 milhões de euros pela minha parte, né? Vai entrar uma proposta, vamos supor aqui de 13 milhões, vocês ficam com 3 milhões de euros, a gente fica com 10 milhões de euros. E é bom ressaltar uma coisa, tá, gente? O Inter não vai se desfazer dos dois jogadores nessa janela, tá? Podem ficar bem tranquilos, né, em relação a isso, né? Não vai acontecer de o Inter perder os dois numa vez só. Assim, ó, se isso acontecer, é porque o Inter precisa muito vender e o Inter sabe que vai ser muito criticado por isso. Mas não é a tendência. Se sair o Vitor Gabriel, e que é o plano A do Inter nesse primeiro semestre, né, nessa janela agora do meio do ano, o Vitão fica até o final da temporada, né? Talvez, se vier o futebol europeu, que aí sim, né, tem mais grana para bancar esses 10 milhões de euros, pelo menos pela parte do Inter, aí o Vitor Gabriel fica até o final do ano. O grande ponto é, o Inter contratou o Juninho, que é um zagueiro canhoto. Aí teria que ter uma dupla de zagueiros canhotos, ou o Inter vai ter que ir no mercado para repor a saída do Vitão, e aí sim, ter um cara pelo lado esquerdo e outro cara pelo lado direito. Esse é uma dor de cabeça, e aí a gente vai olhando e vai, cara, conjecturando, dá para se dizer assim, essas saídas do Inter, tá? O Inter, ele trabalha, como eu já trouxe ontem, com a questão da venda do Johnny, mas o Inter aguarda essa oferta, por exemplo, pelo Vitor Gabriel agora na metade do ano, para aí sim ficar tranquilo. E aí fica Vitão, fica Bernabé, fica Wesley, pelo menos até o final de 2025. E o Inter não perde competitividade, né? O Juninho ele vem dando uma resposta muito positiva pelo lado esquerdo depois da lesão do Vitor Gabriel. Tendência até que o Vitor Gabriel ele fique no banco de reservas nesse início e o Juninho continue ganhando sequência como titular do Roger Machado, tá certo, gente? Mas é isso que está estipulado. Querem contratar Vitão e Vitor Gabriel? Cada um 10 milhões de euros. Dá mais de 50 milhões de reais. Mas vamos arredondar aqui. Para o Inter, 100 milhões de reais pela sua dupla de zaga, que foi campeã gaúcha no início de 2025, tá certo? Não esquece, like nesse vídeo, te inscreve no canal, deixa teu comentário aqui, o que tu acha sobre a saída. Tu venderia agora no meio do ano Vitão? Ou tu acha melhor se desfazer do Vitor Gabriel? Deixa aqui, estou muito curioso para saber a tua opinião sobre isso. E não esquece também de se inscrever. Bora bater 7 mil inscritos por aqui, tá certo? Mais tarde a gente volta com o vídeo tradicional da noite. Fechou? Beijo, tamo junto, falou, é nóis!